Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diário Espiritual. Estamos vivendo mais um dia na graça de Deus. É essa gratidão que nós precisamos ter. Nós precisamos valorizar a vida que o Senhor concede a cada um de nós. Quantas pessoas desejaram acordar no dia de hoje e não tiveram a oportunidade? Quantas pessoas desejaram viver até esse presente momento e não tiveram essa oportunidade? Então, a nossa oração hoje e sempre não é tanto de pedir, de implorar, muitas das vezes como nós fazemos, só pedir, pedir, pedir ao Senhor e pouco nós agradecemos. Por isso, eu convido a você para que hoje, nesse nosso momento de programa, façamos uma oração de agradecimento. Nessa manhã de terça-feira, dia 30 de setembro, vamos assim fazer esse programa em agradecimento ao Senhor. Nessa manhã eu quero deixar como uma mensagem para você. Exulte os corações que busquem a Deus. Que o seu coração se alegre em cada vez mais em buscar incansavelmente o Senhor na sua vida. E hoje, nesse dia 30, nós comemoramos o dia do comerciário. Então, a todas as pessoas que trabalham no comércio, seja os empregados e empregadores, que o Senhor Deus abençoe abundantemente no dia de hoje, de modo especial os comerciantes, tanto de Santa Rita como de Alto Araguaia, que o Senhor abençoe generosamente nesse dia de hoje. O nosso programa vai ser dedicado a todos eles, rezando e pedindo a sabedoria a esses nossos irmãos. E agora vamos conhecer a vida de mais um santo aqui no nosso programa e vamos conhecer a vida de São Frumêncio, Padre portador da paz. São Frumêncio, Padre portador da paz. Quando menino, juntamente com o irmão Edésio, São Frumêncio acompanhava um filósofo de nome Merópio, numa viagem em direção às Índias. A embarcação cruzando o Mar Vermelho foi assaltada e só foram poupados da morte os dois jovens, Frumêncio e Edésio, que foram levados escravos a serviço da corte. Os irmãos de ótima educação cristã começaram a proteger os mercadores cristãos de passagem pela região e, com a permissão, construíram uma igrejinha, começaram a evangelizar o povo. Passados quase 20 anos, puderam voltar à pátria. Frumêncio partilhou com Santo Atanásio as maravilhas do ressuscitado na Etiópia e também sobre a necessidade de sacerdotes e um bispo. Santo Atanásio, admirado com os relatos, sabiamente revestiu Frumêncio com o poder sacerdotal e nomeou o bispo. Quando voltou, Frumêncio foi acolhido com grande alegria como padre portador da paz. Continuou a pregação do Evangelho no poder do Espírito, ao ponto de converter o rei Ezana, a rainha e um grande número de indígenas. Quase toda a Etiópia passou a dobrar os joelhos diante do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. São Frumêncio, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos perceber através desse breve relato da vida de São Frumêncio o como Deus tem conduzido a história de cada um de nós. Ele que estava numa viagem, ele foi pego, foi feito escravo, mas o que Deus se utilizou dessa situação de escravidão para assim levar o Evangelho para a África. Então eles, com a sua maneira de viver, claro que quem conhece a Cristo tem uma maneira toda diferente de viver, e o rei, então, percebendo isso, eles conquistaram o coração do rei, que os ajudou a cada vez mais a levar, a transmitir, a partilhar o Santo Evangelho. Aquilo que parecia uma situação negativa, ou seja, de escravidão, ele se transformou numa oportunidade de levar o Santo Evangelho a muitos irmãos que ainda não conheciam. Isso com certeza serve de motivação para todos nós, que muitas das vezes, quando nós planejamos uma coisa e dá errado, muda a rota daquilo que nós planejamos, e qual é a nossa tendência? É de reclamar, é de murmurar, é de espernear, é de chorar. Mas nós precisamos fazer como Frumêncio, ele que estava num destino, foi pego como escravo, Deus o ajudou a mudar a sua situação, não ficar reclamando, não chorando, mas deu a oportunidade dele conquistar o coração do rei e assim
anunciar o nome de Jesus para muitos irmãos na África. Que também nós tenhamos essa sensibilidade de ver sempre o dedo de Deus agindo na vida de cada um de nós e que nós possamos sempre agir segundo e conforme a vontade do nosso Pai. São Frumêncio, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, um dia Jesus rezou orando ao Pai, dizendo: Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E o que Deus escondeu aos sábios, aos orgulhosos? A própria palavra de Deus, conhecer o próprio Jesus. Porque quem é orgulhoso não conhece Jesus, porque o seu coração está fechado e está blindado para essa realidade. Ele só consegue enxergar as realidades dessa terra. Já o simples e humilde, ele tem um coração generoso, ele acata aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus tem a revelar. E hoje nós somos chamados a meditar a palavra de Deus, que nós sejamos esses humildes, a quem Jesus lança a sua palavra e que ela possa chegar ao nosso coração e ser muito fecunda. E a palavra de Deus que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho nós vemos que Jesus está comparando a realidade espiritual, o reino dos céus, com a realidade humana para que nós possamos entender e viver na vida de cada um de nós. Jesus está fazendo comparações humanas. Claro que toda comparação humana ela é imperfeita com aquela realidade que de fato é o reino dos céus. Mas dá mais ou menos para a gente compreender e entender o que Jesus está querendo dizer a cada um de nós, para que a gente não fique no escuro, mas possamos aderir à santa palavra de Deus. Nós vimos hoje Jesus comparando o reino dos céus como um grão de mostarda. Que ensinamento nós podemos tirar com esse grão de mostarda? O próprio Jesus diz que a semente de mostarda ela é bem pequenininha, e o semeador semeia aquela semente, ela cai na terra e ela vai crescendo, aumentando, se tornando uma grande árvore onde os passarinhos vêm abrigar debaixo ali da sua sombra, dos seus ramos. Então o que nós podemos entender catequeticamente e espiritualmente dessa passagem, dessa comparação de Jesus? A palavra de Deus que Jesus veio anunciar, ela é lançada nos nossos corações. E se essa palavra de Deus encontra o nosso coração um terreno fértil, o que vai acontecer? Por mais que seja uma simples mensagem, uma pequena mensagem, mas caindo num coração que é fecundo, essa palavra vai crescendo, ou seja, vai tomando conta de todo o nosso ser, até que todos nós possamos ser contagiados com a realidade do reino dos céus. Ou seja, que a nossa vida seja uma vida de conversão, uma vida para viver aquilo que Deus Pai espera de cada um de nós. Então, termos um pensamento, a maneira de agir, a maneira de falar, aquele que vai se deixando moldar por essa semente que é a palavra de Deus, então deixa todo o seu ser envolvido por esta palavra. E é interessante perceber aqui essa parte dos passarinhos, nós podemos tirar como exemplo para a vida de cada um de nós. Toda pessoa que tem um coração puro, o que ela vai fazer? Ela vai atrair cada vez mais pessoas, porque as pessoas de fora olhando para nós dizendo: nossa, mas como essa pessoa age diferente? Como é que essa pessoa traz um espírito de paz? Como é que essa pessoa é serena? Como é que essa pessoa
ela tem misericórdia. E assim nós vamos atraindo mais pessoas, não para nos vangloriar, não para nos gabar, mas que também nós possamos fazer como Jesus, que um dia lançou essa palavra no nosso coração, como essa semente, que também tenhamos a missão de lançar essa palavra no coração desses outros que vão chegando, se aproximando de nós, para que também eles possam fazer essa experiência da semente de mostarda nas suas vidas, nos seus corações, para que eles também possam perceber esse reino de Deus que já está entre nós. Jesus já anunciou com plenitude o reino dos céus, mas precisa do trabalho de cada um de nós. Cada um de nós precisamos verdadeiramente trabalhar para que essa semente pequena possa crescer e produzir bons frutos na vida e no coração de cada um de nós, das nossas famílias e também da nossa comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, que esse desejo do reino dos céus cresça cada vez mais nos nossos corações. Por isso, vamos mais uma vez, com muita alegria, consagrar os nossos bens, as nossas vidas e famílias a Santa Rita, que intercede dia e noite diante de Deus por todos nós. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, terça-feira, às 18h45, na Igreja Matriz, terço com as mulheres. Às 19h30, Santa Missa e logo após a missa, terço com os homens. No dia 2, sexta-feira, Missa dos Fiéis Defuntos na Matriz, às 19h30. E eu quero abençoar a cada um de vocês que estão aí no comércio, vocês que estão a serviço dos irmãos, para sempre diminuir as suas dificuldades, as suas necessidades. Que Deus os abençoe cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, todos os comerciantes do mundo inteiro, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.